Bom, agora nós vamos ver então o limite múltiplo. O que é o limite múltiplo? No vídeo anterior nós vimos os limites iterados, que são os limites de uma função de mais de uma variável nas direções dos eixos coordenados. Nos nossos exemplos estamos trabalhando com funções de duas variáveis, então nós temos limites de funções do tipo f, que parte de um conjunto domínio contido ou igual ao R2 e que chega nos reais. E a gente está trabalhando então com as funções z de x e y, né? E os limites iterados são os limites nas direções dos eixos x e y. Então nós vimos os casos em que quando eles existem e são iguais, nada podemos afirmar. Se eles existem e são diferentes, então significa que não existe o limite da função, porque se existisse todos deveriam ser iguais em todas as direções. E se um dos limites iterados também não existirem, né, tenderem para mais ou menos infinito, significa também que o limite da nossa função não existe. No caso da sua igualdade e existência, não podemos afirmar, porque em alguma outra direção qualquer pode ser que seja diferente. Então nós vamos ver este exemplo aqui, ó. E o que nós chamamos de limite múltiplo? Quando a nossa função é de uma única variável, é o limite existe ou não. O limite múltiplo significa porque nós temos mais de uma variável, né? Nós temos múltiplas variáveis. Então, no caso de uma função de duas variáveis, uma z que é uma f de x e y, nós podemos dizer da existência do limite como sendo o limite, se existir, né, o limite duplo. Se forem três variáveis, eu posso chamar limite triplo. Ou seja, para facilitar, nós chamamos limite múltiplo. O limite múltiplo é o limite da função, tá? Aquele que existe em todas as direções e o resultado é o mesmo. Então, nós temos uma questão, analise a existência do limite daquela função ali no ponto 0, 0. Então, nota que o ponto 0, 0 é esse ponto que eu já deixei demarcado em vermelho. Então, primeiro, vamos analisar a aproximação desse ponto pelos eixos x e y. Então, aqui nós temos o eixo x e o eixo y. Então, eu posso me aproximar desse ponto sobre o eixo x, né, nos dois sentidos, e posso me aproximar desse ponto sobre o eixo y, então nos dois sentidos também. Esses, no caso, são os nossos limites iterados. Então, vamos começar calculando os limites iterados. Então, eu vou calcular o primeiro limite iterado, vou fazer, como o meu ponto é o 0, 0 da questão, né, então eu vou fazer o x igual a 0 e vou fazer o y tender para 0. Se o x for 0, eu vou ficar com 2 vezes 0 ao quadrado y sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, agora a minha função não depende mais do x, é uma função de y. Quando y tende a 0, vai dar 0 sobre y ao quadrado, que é 0. Então, o primeiro limite iterado deu 0. Vamos para o segundo. Então, agora eu vou fazer o y fixo no 0 e o x tendendo para 0. Então, eu vou ter 2x ao quadrado vezes 0 sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Agora, a minha função não depende mais do y, então quando o x tende para 0, isso vai dar 0 sobre x ao quadrado, que é 0. Então, os limites iterados são iguais, o que não vai me garantir nada ainda sobre a existência do limite. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma nova direção que passe no ponto limite, no 0, 0, e que também facilite o cálculo do limite da função. Ou seja, notem que tu tens uma soma no denominador, né, de dois quadrados. Quando é que eu posso somar aquelas duas potências ali? Elas já têm mesmo expoente, então eu posso somar quando elas tiverem mesma base. Para ter mesma base, eu teria que ter o x igual a y. Bom, x igual a y é uma reta que, sim, passa no ponto limite. Então, eu vou utilizar para calcular o limite nessa nova direção, x igual a y. Então, eu vou chamar de terceira direção. Vou calcular o limite da função quando x é igual a y. Como x é igual a y, tanto faz o x tender para 0 ou o y tender para 0. Então, se x é igual a y, eu vou ficar com 2x ao quadrado x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Vou ficar então com limite de 2x ao quadrado vezes x ao cubo, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, quando x tende a 0. Isso vai ser igual a limite
de x quando x tende a zero, que deu zero. Então, nós encontramos uma nova direção que passa no ponto e que ainda assim o limite deu zero. Então, repare, limite iterado deu zero, outro limite iterado deu zero, limite numa terceira direção deu zero também. Eu poderia ficar encontrando agora outras infinitas direções e calculando o limite, ou posso partir para a definição do limite, usando a hipótese de que o meu limite existe e é zero, já que eu calculei 3 limites e deu zero, eu posso abrir uma hipótese supondo a existência desse limite e sendo igual a zero, e aplicar a definição para calcular. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá bem? Mas por que eu vou usar a definição? Porque eu já calculei 3 direções diferentes e o limite deu zero. Tá? Então, eu posso calcular mais uma, 4, 5, mas eu posso também não perder tempo e ir direto para a definição. Se ele existe, a minha hipótese vai se confirmar, senão eu vou refutá-lo. Ok? Faremos isso então. Então, vamos à definição. O que nos diz a definição? Vou escrever a definição toda, tá? E para todo epsilon positivo, existe um delta que depende de epsilon, também é positivo, tal que toda a distância entre um ponto e o ponto limite, no nosso caso o ponto limite é o 0, 0, é positiva, a distância é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, porque o ponto é 0, 0. Tá? Tal que toda a distância, quando ela for muito pequenininha, menor do que um delta, isso vai implicar, então, que nós estamos muito próximo do valor limite, ou seja, a distância da nossa função até o ponto limite, como é linear em módulo, vai ser muito pequena também, menor que um epsilon. Então, como é que nós vamos resolver isso por definição? Primeiro, tá? A gente vai usar uma hipótese. A nossa hipótese é de que o limite existe e é zero. A função f de x e y nós já temos que foi dada no exercício, que é 2x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E no nosso caso, o ponto, que é o ponto limite, é o 0, 0. Inclusive, eu já usei o ponto para escrever a distância aqui, ó, eu já usei o ponto 0, 0. Senão ia ficar x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá? Então, é importante estar aqui nossa hipótese. Como é que a gente faz uma demonstração desse tipo? A gente vai partir daqui da conclusão, né? E vai tentar encontrar uma relação entre epsilon e delta. A gente precisa encontrar uma relação entre o epsilon e delta. Que tipo de relação? Não é uma relação qualquer. Tem que ser uma relação diretamente proporcional, do tipo em que, quando um tender para zero, se um tende para zero, o outro também tem que tender para zero. Ou seja, o delta tender para zero significa que eu me aproximo do ponto limite, e o epsilon tender para zero significa que eu me aproximo do valor limite. Tá? Então, se o limite existe, quando um vai para zero, o outro vai também. Então, vamos lá. Partindo do módulo, então, eu já vou substituir. A minha função é 2x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o L, que é o valor limite, que eu estou supondo que é zero. E aí a gente vai trabalhar com definições de módulo, com a álgebra. Vamos escrevendo aqui. No primeiro momento eu só vou eliminar o zero, tá? Então eu tenho 2x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo dentro do módulo. Agora, o que eu posso fazer aqui, né, usando a minha álgebra, é deixar fora do módulo tudo aquilo que já é necessariamente positivo. Então, por exemplo, ó, o 2 é um número positivo e o x ao quadrado o resultado vai ser um número estritamente positivo. Assim como a soma dos dois quadrados no denominador é estritamente positivo. Então, essa igualdade eu posso mantê-la se eu escrevo 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado fora do módulo, mantendo apenas o y dentro do módulo. Tá? Porque a única coisa que poderia alterar o sinal da minha fração é o sinal do y. O restante todo é estritamente positivo. Esse número aqui, ó, se a gente pensar nesse númerozinho aqui, x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ser um número menor ou igual a 1. Por quê? Porque eu estou pegando o x ao quadrado e estou dividindo por ele mesmo, somado com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser nula, aí no caso vai dar igual a 1, né, o quociente,
Ou essa coisa pode ser um número muito, muito pequeno. E, de qualquer forma, vou ter um denominador maior que o numerador, o resultado vai ser menor ou igual a 1. Portanto, eu posso seguir escrevendo agora essa desigualdade da seguinte forma. Todo esse número, 2, que multiplica x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes módulo de y, é menor ou igual a 2 vezes o módulo de y. Por conta de que o que está circunscrito em vermelho aqui é menor ou igual a 1. Bom, e aí, agora eu vou seguir escrevendo como uma igualdade, seguindo aqui na outra linha. Por definição, eu posso escrever aquele módulo de y como sendo raiz quadrada de y ao quadrado, correto? Por sua vez, o 2 vezes essa raiz, eu posso dizer que em relação a 2 vezes a raiz, vou acrescentar dentro da raiz um x ao quadrado. Se eu acrescentei um x ao quadrado, significa que o lado direito agora pode ser um pouco maior ou igual que 2 vezes raiz de y ao quadrado. Se o x for zero, então eu tenho a igualdade, mas se o x for qualquer valor diferente de zero, então esse lado direito é um pouquinho maior. E o que eu tenho aqui do lado direito? Analisa. Raiz de y ao quadrado mais x ao quadrado não é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? Se essa raiz aqui de cima, analisem essa aqui, se essa daqui é menor do que delta, isso aqui é menor do que delta, se eu tenho um 2 multiplicando na frente, significa que isso é menor do que 2 deltas, tá bem? Bom, eu tenho que encontrar uma relação entre epsilon e delta. Olha, vamos lá de novo. Lá no começo, eu não tinha que chegar aqui, a distância da função, o valor da função é menor do que um epsilon. E o que eu cheguei? Em que a função menos o limite é menor do que 2 vezes delta. Ou seja, que relação eu tenho entre epsilon e delta? Eu posso dizer que epsilon é igual a 2 vezes delta. Tá? Então, voltando, o que eu fiz? Eu usei a definição, usei a minha premissa, porque eu conheço o meu ponto limite, então a minha premissa me diz que a distância entre um ponto qualquer xy e o ponto limite tem que ser muito pequena. Como eu conheço o ponto limite, então olha aqui, tá aqui. Aquela minha raiz é raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu usei, tá aqui ela, foi usada. O que mais? Eu parti da minha conclusão, eu tinha a minha função, a minha hipótese, que foi usada aqui, a função e a hipótese, e cheguei na relação entre delta e epsilon, que não é uma relação qualquer. O que acontece aqui? Se o meu delta tender para zero, o meu epsilon não vai ser igual a 2 vezes zero, então ele não vai tender para zero também. Então, quando um tende para zero, o outro tende. Então, tudo feito? Qual é a minha conclusão? A conclusão é de que a minha hipótese era verdadeira. Ora, a minha hipótese era de que o limite era igual a zero. Então, se ela é verdadeira, o limite existe e é zero. Feito!